capítulo 10, versículo 46. Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 10, 46. Está escrito, igreja. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que ele estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: vá, você está curado, porque teve fé. Afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu vou aqui resumidamente dizer aos irmãos nesta manhã que para alguns que poderá achar que está sem forças, poderá achar que não tem mais jeito, Jesus diz nessa manhã: o sol voltará a brilhar para você. O sol voltará a brilhar, porque a Bíblia diz que esse cego, há muito tempo, ele era cego. E a gente pode ver aqui, igreja, que está escrito essa mesma palavra em Mateus e Lucas. Mas Marcos traz dois detalhes aqui que me chamou a atenção. E o primeiro já começa no capítulo, versículo 46, onde ele diz que ele era filho de Timeu. Então ele não tinha nome próprio, alguém conhecia ele, Bartimeu, filho de Timeu, portanto era conhecido como o cego. E isso já trazia uma coisa muito assim triste no coração dele, porque eu lembro, eu sou do interior e todos aqui sabem, que não sabe fique sabendo, do interior
de difícil acesso. E lá, quando a gente queria ter uma referência, a referência não era o meu nome, a referência era o meu pai. É José, mas é José de Severino. É Francisco, mas é Francisco de Severino. Se é mulher, é mulher. É Maria, mas é mulher, Maria de José. Ou seja, a referência seria o nome da minha mãe. Então, com esse cego é a mesma coisa. Tá certo? Esse cego, ele já tem essa situação. E a Bíblia diz que ele todos os dias, principalmente quando tinha algum evento, quero dizer para os irmãos que este milagre que o Senhor Jesus faz é o último milagre na terra em público. É o último milagre. Ou seja, Bartimeu só tinha aquela oportunidade. Aleluia. Mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas. O Senhor Jesus sabia que aquele cego estava ali. O Senhor Jesus sabia. E naquele dia o destino do Senhor Jesus era Jerusalém. Mas aí quando ele está saindo, encontra o cego. E aquele cego, quando vê, ele não vê, mas ele escuta. A gente sabe que a maioria dos cegos, ele pode não ter a visão dos olhos, mas os ouvidos é melhor do que o meu, que o seu. Normalmente é assim. Eu conheci um cego que ele afinava piano e consertava piano. Arthur Moreira Lima, quando vinha tocar aqui em Recife, só tocava quando esse cego, mas cego mesmo, pegava ali e afinava o piano. Esse cego era meu amigo. E a gente vai ver o seguinte, que quando ele escuta a multidão, quando ele escuta aquele movimento, ele pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A gente sabe que aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. A gente sabe que a presença de Jesus é a melhor coisa da nossa vida. A gente sabe disso. E aquele cego, ele vai dizer: que barulho é esse? Que movimento é esse? O que é que está acontecendo? Alguém se levanta e diz: olha, cala a boca, cego, para não atrapalhar aqui esse movimento. Até porque o cego está lá e ele não tem nenhuma significância. Não tem nenhuma. Ainda continua assim, viu? Tem gente que passa na cidade, por aqui, em lugar, vê um ceguinho ali. Se vai jogar a moeda, ele nem olha para o cego. Joga a moeda e a moeda muitas vezes não cai nem próximo ao cego. E isso, meus irmãos, a gente não pode fazer como cristão, por exemplo, e você. Se a gente puder ir lá dar na mão, a gente vai dar na mão. Tá aí, meu irmão, que Deus abençoe. Porque você sabe que ele é cego hoje, mas pode ser que daqui a pouco já não seja mais, porque o Senhor Jesus, o que ele fez no passado, faz a hoje e agora. Glória a verdade. Agora ele faz isso. Digamos que aquela cegueira do cego seria um gigante, mas para Jesus todo gigante é nada. Todo gigante é nada. Então, cala a boca, cego, quer que tu... E o cego vai dizer: sabe de uma coisa? Ele tomou a decisão: eu vou clamar pelo nome de Jesus. Aleluia. Esse não pode fazer nada, mas o Senhor Jesus pode. Quando ele grita: Jesus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: é o Messias que está aí, é o Messias que pode me curar, é o Messias que chegou. E se ele chegou, vai acontecer. E todo mundo de cala a boca, começa aquele movimento. Mas a gente tem que ver que aquela viúva que está lá no capítulo 5 de Marcos, aquela viúva, aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: 12 anos eu nessa situação, e é hoje o dia em que eu vou enfrentar toda a situação. Mas eu sei de uma coisa: se eu tocar apenas nas vestes daquele homem, sou capaz de ser curada. E ela enfrentou todo o problema. E a Bíblia diz que quando ela toca, ela ficou curada.
Então, cala a boca, o cego continuou. Cala a boca, o cego continuou. E Jesus agora vai dizer o seguinte: a história agora muda, porque Jesus vai dizer: chame o cego. Quando Jesus diz chama o cego, para tudo, meu irmão. É o mestre quem está chamando. É Deus que está chamando. Ninguém pode se levantar mais contra. Ninguém pode mais ser o contrário. Ninguém pode mais xingar. Ninguém pode mais humilhar aquele pobre cego, aquele medinho. Ninguém pode mais fazer isso. Porque quando o Senhor Jesus esteve na terra aqui, irmão, se era mulher, ele chamava de filha ou amiga. Se era homem, chamava de filho ou amigo. A Abraão, ele disse: Abraão, meu amigo. Isso é para pouco, viu? Então, chama o cego. Quando diz Jesus chama o cego, todo mundo que está ali começa agora a dizer: eita, te anima. Começa agora um movimento de querer assim agradar o cego. Porque no mínimo as pessoas vão entender alguma coisa com o cego vai acontecer. E é rápido e melhor. Então começa ali: olha, cego, te anima, porque o mestre te chama. Aleluia. Ou seja, a vitória vai chegando na tua mão, o patrão está dando dinheiro a tu, a vitória chegou e não pode mais ser parado porque é teu. E os inimigos que estão ali de lado vão dizer: é o jeito, está do lado dele, porque a vitória chegou para ele. Então, te levanta, te anima, porque o mestre te chama. Já no versículo 50, igreja, aquele cego, ele andava com aquela capa. O Império Romano era muito organizado. Não era simplesmente por você ser cego que agora vai estar pedindo esmola assim à toa. Não. Tinha que ser examinado direitinho. Colocava uma capa naquele cego. E atrás da capa estava lá escrito em latim: este é miserável, é pedinte e é passivo de pedir esmola. Ele também andava com uma, de certa forma, humilhado com aquela capa. Mesmo aquela capa servindo para o frio, para a poeira e etc. Mas ele andava ali naquela situação. Todo mundo sabia. Então o ato dele jogar a capa, ele se livra daquele peso da humilhação. Ele se livra daquela situação que tanto atormentava ele. Já tinha um nome que não era próprio. Agora aquela capa confirmando quem ele era. E agora, quando ele pega a capa e joga, é a vida velha que eu e você tinha. E hoje nós temos a vida nova. Quando você aceitou a Jesus, você jogou uma capa. Joga essa capa aí. Hoje você tem vida nova. Hoje você é a nova pessoa. E eu sou uma nova pessoa também. Porque jogamos essa capa, se livramos dela. E o Espírito Santo habita. Então ele joga a capa. Mas Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. E Jesus diz: vá, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo pelo caminho a Jesus. Eu termino dizendo, igreja, que Jesus curou, Jesus fez aqui o milagre acontecer, era o último milagre,
Mas a maior decisão deste cego foi seguir a Jesus. Foi continuar com Jesus de Nazaré. Porque sem Jesus não somos nada. Continue perseverando, continue na oração, porque o Senhor Jesus está respondendo. Continue animado e não desanime, porque o desanimado nem começa. O desanimado já é desanimado. Ele diz: eu nem vou, porque já sei o resultado. E o Senhor Jesus chamou você para ser guerreiro. E o Senhor Jesus diz ainda mais: o sol voltará a brilhar para aqueles que acham que não tem solução. Porque Jesus levanta os caídos. Jesus dá forças aos que não têm. Glória a Jesus. Ele é capaz de dar nações inteiras por mim e por você. Fique com essa palavra. Aleluia. Que essa palavra vem direto do trono de Deus. Vem as mulheres de Deus.